Oi, minhas gatas e meus gatos. E aí, tá beleza? Hoje eu vim aqui fazer um vídeo diferente de acho que de muitos vídeos que eu tenho aqui no canal. Eu vim aqui mostrar pra vocês quanto é o custo de vida na Irlanda durante a pandemia, ou meio que pós-pandemia, então não estamos sabendo direito, a terceira onda chegou em muitos lugares. Então assim, vamos falar ainda durante a pandemia, tá? Estamos no final do ano de 2021 e eu quero comentar com vocês bastante gente que vem no direct me perguntar sobre a Irlanda, como é que tá o custo de vida, como é que tá a entrada de intercambistas, como é que tá de trabalho, de moradia, de tudo. Então eu vou comentar tudo com vocês e quanto tá o custo de vida. Então se vocês quiserem acompanhar, continue assistindo o vídeo e bora. Bom, primeira coisa, gente, eu vou falar da cidade onde eu moro atualmente, que é em Limerick. Ela fica mais ou menos uns 200 quilômetros da capital, que é Dublin, que é uma das capitais mais caras da Europa. Os aluguéis são absurdos. E afinal de contas, quando você chega a fazer o intercâmbio, a primeira coisa que você tem que ver antes de chegar é o aluguel. Se você vai dividir casa, se não vai, se vai tentar alguma coisa só pra você, então enfim. Antes de falar de aluguel, eu quero falar de salário, tá? A Irlanda, ela tem um dos maiores salários da Europa também. Eu anotei aqui, ó, pra falar certinho pra vocês. O salário mínimo na Irlanda hoje, em 2021, está sendo de 10,20 € por hora. Porém, eu, Thaís, de todo mundo, assim, de todas as vagas que eu vejo para trabalho, quase nenhuma é de 10,20. É no mínimo 10,80, 11,20, 11,80, 12, 13, 14. Começa por aí. O mínimo é 10,20, mas a maioria, assim, pelo menos eu não vejo lugar que paga 10,20. É sempre um pouquinho a mais. Então isso é por hora. Então aqui a gente não trabalha por mês. Então, como é que faz? Tem lugar que paga você toda semana, e tem lugar que paga 15 dias, e tem alguns lugares que pagam uma vez por mês. Mas aqui a gente já acostumou. No meu caso e no caso do Paulo, a gente recebe a cada 15 dias. Vamos supor uma pessoa que chegou a fazer intercâmbio aqui. O intercambista, o estudante, ele só pode trabalhar 20 horas por semana. E nas férias, ou alguma determinada época do ano, por exemplo, dezembro, eles podem fazer até 40 horas, que é o full time, que a gente chama, que é o período cheio. E no resto do ano eles fazem o part-time, que é 20 horas por semana. Então vamos pegar o básico, o mínimo, que é 10,20, tá? Normalmente é um pouquinho mais, como eu falei, mas vamos pegar o mínimo. Então, por exemplo, se ele fazer 20 horas por semana, ele vai ganhar 864 € por mês. E quando você faz 20 horas, não tem dedução de taxa de imposto, tá? A não ser que você entra no Emergency Tax e tal, aí tem, mas aí é uma coisa um pouquinho mais complicada de explicar. Mas depois que é tudo certo, você coloca lá todos os seus dados, tudo bonitinho, e daí você quase não tem nada de taxa. Já se você faz aí 40 horas por semana, que é o período full time, que é o período cheio, né, trabalhando aí, vamos supor, 8 horas por dia, você pode ganhar um salário 1.728 €, tá? Então esse é o salário mais baixo que você pode tirar na Irlanda trabalhando full time. Mas é claro, tem gente que trabalha 25, tem gente que trabalha 30, tem gente que trabalha 42. O Gui, por exemplo, essa semana tá fazendo 56. Aí também depende, né, da empresa e tal. Tem empresa que paga esse valor a mais, e tem empresa que dá tipo um banco de horas pra você tirar em holiday, eles vão pagar o holiday, todas essas coisas assim. Aqui não temos 13º, não é igual no Brasil, até pelo fato do salário ser pago ou toda semana ou a cada 15 dias por hora. Então você trabalhou tantas horas, você vai receber tantas horas. Quando você trabalha o full time, o período cheio, você tem uns descontos a mais. Ou seja, quanto mais você ganha, mais taxa você vai pagar. Claro, não é uma regra, vai depender muito do que a pessoa faz, depende se a pessoa é casada, se a pessoa não é casada, se a pessoa tem filho. Então, se a pessoa é casada, tem filho, vão tirar menos taxa. Se a pessoa é solteira, vai tirar mais taxa. Bom, eu acho que até por isso que a desigualdade aqui na Irlanda não é tanto, sabe? Porque claro que tem gente muito rica, mas a maioria ali, se você for pegar um professor e uma pessoa que trabalha de cleaner, ganha quase a mesma coisa. Então, isso que faz o país ter mais igualdade social nessa parte. Agora vamos lá, falamos dos salários, né? Vamos lá pro aluguel. Eu vou comentar bem rapidinho pra vocês, mais ou menos, o preço de aluguel, de todos os aluguéis aqui da Irlanda que eu já morei. Acho que a primeira casa, como a gente dividia com mais pessoas, se eu não me engano, era 550 €. E a gente dividia o resto da casa, porque a casa total eu acho que era 1.600 €, alguma coisa assim. O segundo apartamento que eu morei era 1.250 €. Só que todas essas casas que eu tô falando, gente, é tudo no centro de Limerick. Se você for pegar centro de Dublin, aí o negócio triplica. Eu moro numa
apartamento que ele não é pequeno, ele não é um estúdio, ele é um apartamento de 1 quarto, mas é um quarto bem grande. Tem uma sala ok, tem uma cozinha ok, tem um banheiro ok, é tudo ok e ele tá bem no centro de Limerick. Então a gente paga nele aqui 850 euros por mês. Não tem garagem, ou seja, coloca aí mais 70 euros por mês de garagem, que é o que a gente tem que fazer aqui também. Então aí 850 euros mais 70 euros de garagem sai 920 euros. Só de morar e guardar o carro, se você tiver carro. Se você não tiver, não tem problema, pula essa parte. Tô falando dos meus custos de vida aqui na Irlanda, no meu caso, tá? Mas claro, se você for dividir uma casa, tem gente que divide casa, então fica bem mais barato. Tem gente que divide quarto, então fica mais barato ainda. E tem gente que pasmem, divide cama. Dublin, eu acho que tá tão cheia e não tem casa que as pessoas dividem até cama. Tá uma loucura. E eu ando muito assustada, assim, porque quando eu cheguei na Irlanda, já era um pouco difícil de você alugar uma casa, porque é pouca casa pra muita gente. Ainda mais uma cidade que tem universidades, que tem muito intercambista, né? Vem muita gente pra cá, não só do Brasil, mas em vários lugares do mundo. Então é difícil mesmo achar casa. Só que com a pandemia, gente, vocês não têm ideia. Os valores dos aluguéis subiram um pouquinho e não tem casa. Parece que assim, gente, tem gente que tá vindo do Brasil, tipo, amanhã eu chego aí, eu não tenho casa. E as pessoas estão tão desesperadas que elas estão alugando Airbnb, e você imagina você pagar por dia no Airbnb, e tem hotéis que estão fazendo um preço para pessoas ficarem 15, 20 dias hospedadas para acharem uma casa, para encontrar uma acomodação. Então você imagina a situação que tá aqui na Irlanda por causa disso. Pra gente achar aqui, pra vocês terem uma ideia, a gente tava na pandemia, tava em lockdown total, tudo fechado. A gente mandava e-mail, a gente ligava e nada, né? Então acho que eu até comentei com vocês num vídeo. E foi muito difícil. Quando deu certo, eu agarrei, eu falei assim, não, tem que fazer o máximo, porque é muito difícil arrumar casa aqui. Aqui em Limerick ainda não é tanto assim, mas em Dublin, tá? Gente, é sério, tá crítico o negócio. Pense bem, se você estiver pensando em vir pra Irlanda, pense bem a cidade que você vai escolher. Tenta fugir um pouco de Dublin. Falei então de aluguel, né? Demorei bastante. Vamos à segunda coisa, que daí, entre aluguel, você tem que pagar água, luz, internet e telefone. São as contas básicas. Falando de luz, luz depende muito. No verão, o sol, ele nasce lá por, sei lá, 6 horas da manhã e ele se põe 11 horas da noite. Então você tem um período maior de luz natural. Enquanto no inverno é o contrário. Às vezes dá 9 da manhã, ele acabou de amanhecer, tipo 8 e meia da manhã, 9 horas, amanheceu agora. E 4 horas da tarde já tá começando a ficar escuro de novo, 5 horas tá um breu. Então depende muito disso, você vai usar mais luz. Além de, no inverno, ter menos luz natural, tem os aquecedores, porque realmente é muito frio aqui. Então todos os cômodos tem que ter um aquecedor. E claro, no inverno você tem que usar o aquecedor, porque senão, gente, você congela dentro da sua casa. Então assim, vou fazer uma média. Agora no outono, a gente gasta cerca de 150 euros de luz, tá? Só de energia elétrica, mas 2 meses, que aqui a gente paga energia elétrica a cada 60 dias e não todo mês, como no Brasil. Tirando uma média aí, dá 70 euros por mês num período ok. No verão, a gente chegou a pagar 30 por mês e no inverno, a gente chegou a pagar 120 por mês. Por mês, 240 euros em 2 meses. É uma loucura. Porque também você tem que esquentar... O nosso chuveiro aqui é elétrico, graças a Deus, mas tem um negócio chamado boiler, que pra você lavar o rosto, escovar os dentes, lavar a louça, você precisa esquentar a água do boiler, porque senão não tem condição. É assim, congelante. Aí também vai, né, mais energia elétrica. O que mais que gasta energia elétrica aqui? Secadora de roupa, porque não seca, não tem sol, só chove, então tem que secar na secadora e vai mais um pouquinho aí. Então você põe na ponta do lápis, né? Imagina só. Outra coisa que paga no Brasil, que no caso aqui não paga, graças a Deus aqui é de graça, água. Aqui na Irlanda não tem conta de água, então a água é grátis. É nem por isso que todo mundo sai gastando que nem doido. Não é assim, tá? Outra coisa que no Brasil é de graça, digamos assim, aqui na Irlanda a gente tem que pagar a taxa do lixo. Como eu moro aqui num apartamento, normalmente apartamentos não pagam taxa de lixo, já tá incluso ali no aluguel. Mas quando a gente morou em casa, tinha que pagar a taxa de lixo, acho que era 60 euros por ano. Internet aqui de casa, a gente tem um plano que é da Air,
e a gente paga 35 euros mensais com internet ilimitada, e eu não me lembro a velocidade dela agora, vou colocar aqui pra vocês, eu sei que ela é muito boa. Aí telefone, eu tenho o meu celular, o Gui tem o dele, eu pago no meu 70 euros por mês, eu sei gente, é muito caro, tem mais barato, e o Gui paga no dele 30 euros por mês, tá? Com internet ilimitada, 5G, tudo bonitinho, então é isso de internet. E a última coisa, né, que é o básico, é o mercado. Antes da pandemia, a gente pagava no mercado, que era o suficiente, 30 euros por semana. Os dois. É realmente muito barato. Agora que estamos na pandemia, as coisas subiram. Então, de 30, agora a gente paga 50 euros por pessoa. Por pessoa não, né? Os dois. Por semana. Assim, tem semana que 40 euros, tem semana que 50. Eu coloquei uma média por mês de 160 euros de mercado por mês. Aí entram os extras, né? Os extras são as coisas que a pessoa pode ou não pode ter. Por exemplo, a gente tem carro, a gente optou por comprar um carro porque aqui na Irlanda, pelo frio, pela chuva e pela distância, porque o Gui trabalha em outra cidade, é muito difícil você se locomover de ônibus no frio desse. Aí você mora no centro, ó, tem ambulância passando. Vou falar de gasolina. Pouquíssimos meses atrás a gasolina era 1,30 €. Agora está 1,70 €. Falando agora nos outros extras também que você pode ter, que no caso aqui seria o médico. Aqui não tem SUS, então você paga um plano de saúde. Aqui não é obrigatório você ter um plano de saúde, mas é obrigatório você ter um GP, que a gente fala que é um médico da família, tá? Então, sempre que você ficar doente, você vai a primeira vez nele e você vai ser cadastrado e sempre você tem que ir nele. Então, se acontecer qualquer coisa, você vai nele primeiro. E se você precisar de alguma outra coisa, você vai nele, você vai pagar a consulta, porque a consulta sim é paga, e depois ele vai te encaminhar para hospital, para outras coisas, mas você tem que ir no GP primeiro. Cada consulta é 50 euros. Esse, assim, é o custo de vida básico aqui, claro, tirando o carro, porque o carro não é essencial, mas ao mesmo tempo que não é, tá? Então aí vai muito do estilo de vida também de cada um. Eu falei do meu custo de vida aqui, comentei com vocês quanto foi tudo isso, né? Então, assim, vai muito do estilo de vida de cada pessoa, se você vai vir pra guardar dinheiro, você consegue guardar muito mais dinheiro enxugando o máximo todas essas coisas. Aí tudo vai depender de quanto você sai, né? Porque aqui os bares abrem de segunda a segunda, né? Pub, restaurante, viagem. Uma viagem daqui de Limerick, aqui do lado, a gente tem um aeroporto, que é o aeroporto de Shannon, que acho que, tipo, é bem pertinho, daqui a uns 20 minutinhos de carro. E tem passagem daqui pra Londres por, sei lá, 5 euros. Tá? Tipo 5, 10 euros. Então é muito, muito, muito barato. É menos que 1 hora de trabalho. Então é muito pertinho. Então dá pra ir pra qualquer lugar assim da Europa. Muito barato pela Ryanair ou pela Aer Lingus. Tem várias companhias aéreas low cost também, que é muito barato. Viagem é uma coisa difícil de você querer guardar dinheiro, porque você quer viajar, uma loucura. Mas é isso, gente. Me contem aí, então, se vocês gostaram, o que vocês acharam? Acharam caro? Acharam barato? Acharam que compensa? E aí, me contem, que eu vou adorar saber. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra ficar feliz. Se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, meu gato, minha gata, beijo. Até o próximo vídeo. E se você for vir pra Irlanda, minha gata, meu gato, me chama que a gente vai tomar um Irish Coffee, ou então um Irish Whiskey, ou quem sabe uma pint of Guinness, né? Não é isso? Beijo e até o próximo vídeo. Tchau!